Hoje eu trouxe essa arte sensacional, que eu já falei aqui que é a minha arte favorita das capas de Dungeons and Dragons, a caixa magenta do D&D de Tom Moldvay de 1981. E essa arte, que eu acho muito legal, eu quero que agora a gente concentre num ponto específico. No uso do escudo por esse combatente que está de frente para essa serpente, esse dragão. E como que a gente usa isso, né? É um tema que a gente trouxe pouco no canal, eu acho que foi pouco explorado. E a gente vê em várias artes, em vários cenários, em filmes, em séries, em livros, a gente vê o uso do escudo de forma incrível, né? E como que essa ferramenta pode ser explorada? Existem no próprio livro D&D básico do Tom Moldvay tem outra arte na sequência, que é essa arte de um elfo, de uma elfa, na verdade, protegendo de uma baforada de um dragão, né? E então o tema o foco que a gente vai debater aqui é como que a gente pode usar, como que a gente pode explorar o escudo no RPG Vintage. Esse é o tema do episódio de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre escudos, né? Como funciona o uso do escudo. Se a gente pegar a tabela que eu coloquei lá no D20 de RPG, se você olhar essa estrutura, ela tem ali a parte da carga, né? O peso dos equipamentos, a massa dos equipamentos. E se você prestar atenção, ela melhora na ordem de 1 na CA para cada 100 CN em armadura. Então as armaduras elas têm essa organização e o escudo não foge disso. O escudo ali, ó, ele pesa 100 CN e melhora a sua defesa em 1. Essa foi a ideia dentro do design dessa estrutura para ficar bem alinhado. E eu trouxe alguns parâmetros para a gente mestrar, né? Para ajudar a mestrar, para ajudar a arbitrar, para ajudar a pensar as cargas. Dentro do escudo eu coloquei uma nota. É possível usar escudos intencionalmente como cobertura. O que significa isso, né? Talvez tenha ficado até raso, talvez no livro eu tenha que abordar isso melhor, ou talvez não. Mas a ideia desse episódio é a gente trocar um XP sobre isso. Como que a gente pode explorar essa ferramenta? Como que abordar o escudo? Ele simplesmente dá um na CA? Por que eu pus essa nota ali? Então esse é o tema que a gente vai trocar XP aqui, né? Se você pegar a ficha de uma forma simplificada, um personagem que está usando uma armadura que dá CA5, que é a armadura anelar, se você usa o escudo, ele melhora a sua classe de armadura em 1. Então ela passou para 4, isso no clássico, né? Se você usar ascendente, é só fazer a conversão da tabela. Mas existem muitas abordagens, muitas possibilidades bem mais expandidas do que simplesmente essa melhoria simplória ali da ficha, né? E como que a gente pode fazer isso? Então pensa nessa arte, ó. Aqui tem um personagem usando o escudo como cobertura, protegendo um aliado. E ele tá ali usando o escudo para sair no meio de uma chuva de flechas, né? Então é pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Lembrando daquele parâmetro. É possível usar escudos intencionalmente como cobertura. Então é em cima disso que a gente está amadurecendo aqui esse XP, né? A primeira vez que eu vi uma regra, o primeiro passo que você pode fazer é usar uma regra da casa em cima dessa pegada. Existem várias. Se você procurar no Google, em fóruns do D&D BX, do D&D Zero, do D&D Clássico, você vai encontrar várias discussões, algumas muito mais simulacionistas, algumas bem customizadas, que vão deixando o jogo mais crunch, né, com muito mais regras. Algumas mais leves, mas tem uma muito legal. A primeira que eu vi foi lá no site do Troll Smith, né? Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Em 2008, o que ele trouxe lá para nós? Ele trouxe um texto. Tem um texto grande que ele resenha sobre o uso do escudo e tudo, mas o ponto chave é essa regra da casa que eu vou fazer uma tradução livre aqui para a gente trocar uma ideia, tá? Essa regra da casa é a seguinte: com a minha regra da casa, você obtém a melhoria usual de 1 na CA com escudo. No entanto, sempre que receber dano, você pode optar por dizer que o seu escudo absorveu a força do golpe. O escudo é então quebrado e deve ser descartado, mas você não sofre nenhum dano nesse golpe. É rápido, é fácil e é valioso.
Então a ideia dessa regra da casa é que muitos sistemas absorveram, passaram a usar, né? A gente tem sistemas minimalistas, alguns sistemas resolveram colocar como sua própria regra, Ben Milton colocou no sistema dele. A ideia é, você vai ter essa regra, que combatente, né, quem for treinado com escudo, pode trocar um dano pelo escudo. Eu já usei essa regra na mesa. Mas por que eu não gostei dessa regra e optei por no D20 de RPG deixar só aquela nota, né? Que é uma nota de arbitragem. Então, ao invés de ser uma regra, eu optei por deixar aquela sugestão, né? Que é possível usar escudos intencionalmente como cobertura. E por que eu cheguei nesse pensamento? Porque existem muitos momentos ficcionais em que trocar o escudo pelo dano passa a ser uma interação mecânica e não dinâmica. Ou seja, ao invés de você interagir com a ficção, você vai pensar na mecânica. Será que se um lobo tentar te morder, uma onça tentar te arranhar, né? Será que uma flechada, alguém te atacando com um punhal, isso vai quebrar o escudo em troca do dano? Será que faz sentido? Então as decisões mecânicas elas sobrepõem a decisão, a interação ficcional. E é por isso que eu optei, dentro dos nossos testes, né, de não deixar isso como regra, mas eu colocar aquela nota de arbitragem que talvez tenha até ficado muito rasa, né? Talvez tenha que ser melhor abordada, não sei, estou refletindo, e é por isso o tema do vídeo, né? Como que funciona esse pensamento, né? Lá na tabela, exemplo para Mataco 19, eu deixei uma nota embaixo, tá vendo? Modificadores situacionais. Considere modificadores de 1 a 4 para interferentes, como baixa luminosidade ou coberturas. Então, qual que é a ideia disso? É que em alguns casos, né, como que a gente pode abordar isso? Em alguns casos, como o exemplo do uso do escudo para te dar cobertura contra, por exemplo, uma chuva de flechas, me parece muito mais lógico, ao invés de trocar o escudo pelo dano, aplicar o efeito de cobertura. E eu abordo normalmente -4. Né? A pessoa sofre uma penalidade de 4 no ataque para quem está usando o escudo como cobertura. E esse efeito para chuvas de flechas, né? Porque na chuva de flecha me parece, dentro da ficção, fazer muito mais sentido do que simplesmente quebrar o escudo na primeira flechada, né? Ou numa flechada. Mas ainda assim você pode sofrer um dano, né? Porque a flecha pode furar e pegar no seu braço, ela não cobre o corpo inteiro, mas é uma abordagem ficcional que me parece ser suportada melhor por uma penalidade de cobertura, né? Nesse caso. E aí, se você, nesse caso, pegar a ficha, a gente pegar a ficha como exemplo aqui, você pensar numa baforada de uma criatura, né? Um cão infernal, um dragão, alguma coisa que irrompe, olha lá, irrupção. Talvez faça mais sentido você dar bônus na salvaguarda, né? Olha, eu vou te dar mais 4, né? Aí você vê essa criatura inflando o peito, começa a sair fumaça pelo narina, o que você faz? Eu levanto meu escudo, quero usar o escudo para me cobrir dessa baforada, né? Desse efeito. Você pode usar isso para de repente, um desabamento, né? O escudo como proteção. E aí, nesse caso, você aplica ele na salvaguarda. Então o escudo ele é uma ferramenta de jogo que expande muito mais do que só a melhoria de um na classe de armadura. Ele pode ser usado em diversas situações, né? Você pode usar ele para ganhar cobertura. E aí isso te permite arbitrar coisas similares ao escudo. O escudo não pesa 100 CN. E se alguém pegar como cobertura uma tampa de barril, né? Sei lá, a tampa de barril pesa 5 vezes menos, então ela não vai te dar esse 1 na CA. Essa melhoria de 1 na CA, ela é dentro da ficção entendida, né, na minha visão, ela é entendida como algo que na dinâmica de um combate, personagens treinados usam o escudo naturalmente nos seus movimentos de combate, de forma que ele melhora a sua defesa em 1. Mas ele tem essas diversas outras aplicações, né, dentro da ficção que você vai explorar e arbitrar de acordo. Isso significa que se a gente pegar aquela clássica arte do Dungeons and Dragons, do AD&D, né? Aquela clássica arte do homem lagarto dando uma machadada num cara e ele usando escudo para bloquear, você pode aplicar aquela regra opcional do Troll Smith, né? Como arbitragem nesse caso. Olha,
Essa criatura ergue o machado e vem de cima para baixo na sua direção. O que que você faz? Eu quero usar o escudo para bloquear esse golpe. E depois que bloquear o golpe, na hora que ele abrir a guarda, eu quero dar uma espadada nele. Beleza. Aí sim você pode usar essa arbitragem de que, olha, se ele errar, a gente vai assumir que você conseguiu desviar o golpe. Mas se ele acertar vindo de cima para baixo com esse machadão, vai rachar o seu escudo, mas não vai te dar dano. E talvez se ele acertar um crítico, ele vai também te dar o dano, né? Você pode negociar isso na mesa. E essa opção, ela vira uma arbitragem. Foi assim que eu pensei, eu achei que fica mais palpável, mais fluido, com melhor interação ficcional, né? Então, essa é a ideia. É um vídeo curto. A ideia é a gente trazer esse debate do uso do escudo na mesa, ainda em amadurecimento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente como que você faz, você gosta, não gosta, quais são as abordagens que você vê para o escudo. Troca ideia, deixa aqui nos comentários, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.